É possível um objeto de algum outro sistema solar, por causa da gravidade, ser deslocado e sair, escapar e atravessar a galáxia em direção a outros sistemas solares. E é o que está acontecendo com esse. É apenas o terceiro que é detectado. O primeiro foi em 2017, chamado Oumuamua. Oumuamua, que é um nome havaiano, foi descoberto no Havaí por um telescópio. Era um objeto que atravessou o sistema solar durante muito menos tempo do que esse. Foi possível fotografar muito pouco. E há uma hipótese de que seria um objeto alienígena, né? Um objeto que viria de uma civilização de outra estrela. Depois, em 2019, aí foi um cometa chamado Borisov, que atravessou o sistema solar também vindo de fora. E agora esse que está sendo chamado de 3I, 3 porque é o terceiro, I de interestelar, Atlas, porque o telescópio que descobriu faz parte de um sistema chamado Atlas, que é um sistema para descobrir asteroides que ameaçam a Terra. Só que esse é provavelmente um cometa, porque ele é muito luminoso. É tão luminoso que estão achando que é um cometa. Não seria uma rocha só, seria um cometa que solta gases, né? E vai passar pela Terra em dezembro. Canal mais louco é o bravo na missão. Cada palavra uma revolução. Sem freio, sem regra, só coração. Canal do Bravo, pura conexão. Das ruas ao grito surge o canal. Sem filtro, sem medo, é fenomenal. Bravo na veia, sem papas na língua. A verdade é cruamente não se vinga. Aqui não tem jogo, só tem emoção. O som explode, é pura pressão. O som explode, é pura pressão. O som explode, é pura pressão. Canal mais louco é o Bravo na missão. Cada palavra é uma revolução. Sem freio, sem regra, só coração. Canal do Bravo, pura conexão. Canal do Bravo, pura conexão. Você já ouviu falar de algo vindo do espaço que não deveria estar aqui? Não estamos falando de meteoros ou cometas comuns. Estamos falando de algo que veio de fora, muito, muito de fora. Um objeto misterioso detectado em uma trajetória incomum, cortando o sistema solar em altíssima velocidade e com origem desconhecida. Esse tipo de evento é tão raro que só aconteceu 2 vezes antes, pelo menos que tenhamos registrado. O primeiro foi o famoso Oumuamua, descoberto em 2017. O segundo, o 2I Borisov, um cometa vindo de outro sistema estelar. Mas agora, algo diferente entrou em cena. Algo que os cientistas ainda estão tentando entender. E o mais curioso, ele está se aproximando da Terra. A pergunta que ninguém consegue responder com certeza é: o que é isso? Desde que telescópios detectaram sua presença, astrônomos ao redor do mundo começaram uma verdadeira corrida contra o tempo para estudar sua trajetória, composição e velocidade. O motivo? Ele não se comporta como nenhum objeto típico do nosso sistema solar. Mas antes de irmos mais longe, é importante entender o que torna esses visitantes tão especiais e por que causam tanto alvoroço na comunidade científica. Quando falamos de objetos interestelares, estamos nos referindo a corpos celestes que não foram formados aqui. Eles são visitantes de outros sistemas estelares, vagando pelo espaço por milhares ou até milhões de anos, até finalmente cruzarem o nosso caminho. O que surpreende é a forma como esse novo objeto surgiu. Sem aviso prévio, detectado apenas quando já estava relativamente próximo. Isso levanta outra dúvida incômoda. Quantos outros podem ter passado por aqui, sem que ninguém percebesse? Este objeto, que ainda não recebeu um nome oficial, foi inicialmente confundido com um cometa excêntrico, mas logo ficou claro que algo não batia. Sua velocidade era alta demais, sua órbita inclinada de forma estranha, e o mais intrigante, parecia estar desacelerando. Esse detalhe chamou a atenção de vários pesquisadores. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um efeito óptico causado pela liberação de gases, como acontece com cometas. Outros levantaram hipóteses mais ousadas, como uma estrutura artificial. Mas vamos com calma. Nem toda desaceleração espacial indica tecnologia. Ainda assim, o fato de esse corpo não seguir os padrões conhecidos é o que o torna tão fascinante.
Imagine algo vindo de um sistema distante, onde as estrelas têm uma composição química diferente, onde os planetas orbitam em ângulos inesperados. Esse objeto pode estar carregando em si pistas sobre como o universo funciona em outras partes que nunca visitamos. E mais do que isso, ele está cruzando o nosso quintal cósmico agora. Mas o que exatamente ele pode nos ensinar? Será apenas uma rocha perdida, vagando pelo espaço há milhões de anos? Ou poderia ser parte de algo maior, fragmentado em uma colisão estelar distante? Essas perguntas ecoam entre cientistas e curiosos do mundo todo. A busca por respostas está apenas começando, mas o tempo é curto, o objeto já está se afastando e logo será impossível observá-lo com clareza. Se há algo que aprendemos com os visitantes anteriores, como o enigmático Oumuamua, é que cada passagem deixa mais dúvidas do que respostas. No entanto, este novo objeto, ainda sem nome, pode ser o mais enigmático de todos. Ele chegou em silêncio, desafiando nossas expectativas. E agora, enquanto telescópios tentam capturar o máximo de informações possível, o mundo observa em silêncio algo que talvez não volte a acontecer tão cedo. Agora me diga, se um objeto estranho está passando perto da Terra e ninguém sabe o que é, isso te tranquiliza ou te inquieta? Assim que os primeiros dados começaram a ser analisados, ficou claro: não estávamos lidando com algo comum. Os astrônomos notaram que o objeto seguia uma trajetória hiperbólica, o que significa que ele não está preso ao Sol como os planetas e cometas do nosso sistema. Ele apenas está passando, e passando rápido. Com uma velocidade estimada superior a 90 mil quilômetros por hora, ele simplesmente não pode ter se originado aqui. Para efeito de comparação, a Terra orbita o Sol a cerca de 107 mil km/h, mas está presa a ele. Esse objeto está apenas cruzando nosso espaço como um avião atravessando um campo de futebol. Ele entra por um lado e sai pelo outro. A primeira suspeita foi de que se tratava de um cometa interestelar, semelhante ao do Churyumov. Mas a ausência de cauda, a densidade incomum e, mais uma vez, a desaceleração inexplicada abriram espaço para novas possibilidades. Uma das teorias mais curiosas vem de um grupo de cientistas ligados ao Instituto SETI, famoso pela busca por vida inteligente no universo. Eles não afirmam que o objeto é artificial, mas também não descartam essa hipótese. Por quê? Porque já vimos isso antes. Em 2017, quando o Oumuamua foi detectado, muitos dados fugiram do padrão. Ele não girava como um corpo sólido comum. Sua aceleração parecia anormal, e ele tinha um formato extremamente alongado, quase como uma vela espacial. A hipótese de que fosse uma sonda interestelar abandonada causou polêmica na época, mas rendeu debates sérios entre astrofísicos renomados. E agora, 7 anos depois, um novo objeto aparece, com características também fora do comum. Coincidência? Pode ser. Mas pode também ser um padrão começando a surgir. A verdade é que nesse exato momento, telescópios do Havaí, do Chile, da Espanha e até da Índia estão focando nesse ponto específico do céu. Equipamentos estão coletando luz refletida pelo objeto para tentar entender do que ele é feito. É rochoso? É metálico? Contém água congelada? Emite algum tipo de sinal? Até agora, tudo o que temos são dados fragmentados. Mas uma coisa é certa: ele parece ser mais denso e compacto do que qualquer cometa já registrado. E isso levanta outra suspeita. Seria esse objeto um fragmento de algo muito maior? Imagine uma estrela explodindo a milhões de anos-luz de distância. Essa explosão gera detritos de todos os tamanhos, formas e composições. Alguns desses pedaços são arremessados com tanta força que escapam da gravidade da própria galáxia e ficam vagando pelo cosmos. Pode ser que esse seja um desses pedaços, um fragmento de uma história que nunca conheceremos, mas que agora, por um breve momento,
está passando diante dos nossos olhos. Esse tipo de descoberta nos obriga a refletir. Quantas coisas passam pelo nosso sistema solar sem que saibamos? Mesmo com os mais modernos telescópios, a verdade é que conseguimos monitorar apenas uma fração do espaço ao nosso redor. E objetos pequenos, escuros e velozes são especialmente difíceis de detectar. Às vezes, só os vemos depois que passaram. Outras vezes, nem isso. E aqui entra o verdadeiro ponto de reflexão. Será que já fomos visitados outras vezes? E será que, de alguma forma, perdemos a chance de observar? Enquanto cientistas tentam calcular o tempo de permanência desse novo visitante, há quem esteja mais interessado no que ele pode nos ensinar. Pense nisso. Se ele veio de outro sistema estelar, provavelmente passou por regiões com radiações, forças gravitacionais e condições que não existem por aqui. Ao estudar sua composição, talvez possamos descobrir novos elementos químicos, novas formas de estrutura atômica ou até mesmo pistas de como a vida poderia surgir em outros cantos do universo. É como se estivéssemos diante de um mensageiro do desconhecido que não fala, não envia sinais, mas carrega a própria história em sua matéria. E o mais incrível, ele passou por aqui, agora, mas o tempo está se esgotando. Em poucas semanas, esse objeto ficará cada vez mais distante. E os dados que não forem coletados agora podem se perder para sempre. É uma corrida contra o tempo e contra os limites da tecnologia. Nesse momento, você pode estar se perguntando: mas e se for só uma pedra? E daí? A resposta é simples. Até mesmo uma simples pedra pode conter o código de outro mundo. E se for algo mais? E se estivermos diante do primeiro de muitos sinais de que não estamos sozinhos? Ou pelo menos de que há muito mais acontecendo lá fora do que podemos imaginar. Agora é com você. O que você acha que é esse objeto? Um fragmento de outra estrela? Um mensageiro do acaso? Ou algo que desafia tudo o que sabemos sobre o espaço? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode abrir novas discussões. E se você conhece alguém que também se fascina por esses mistérios do universo, compartilhe este vídeo. Vamos pensar juntos. Em meio a tantas teorias e cálculos, uma coisa é certa. Esse objeto não é só um mistério do espaço. Ele é um espelho da nossa ignorância diante do universo. Mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda somos surpreendidos por corpos que entram e saem do sistema solar sem que saibamos exatamente o que são. Isso mostra como ainda conhecemos pouco do cosmos. E mais, como cada descoberta revela ainda mais perguntas do que respostas. Esse objeto, silencioso e sem nome, é uma oportunidade, uma chance rara de estudar algo que veio de outro sistema estelar. Ele pode carregar em sua estrutura pistas sobre a origem de outros mundos. Pode conter materiais que nunca vimos. E pode, quem sabe, ajudar a entender como a vida surgiu ou onde mais ela pode existir. É por isso que, mesmo parecendo apenas uma rocha, ele importa. Porque representa tudo o que ainda falta descobrir. E também tudo o que nos move como espécie. A curiosidade, o espanto, o desejo de ir além. Nos próximos anos, a ciência vai evoluir. Telescópios como o Vera Rubin vão mapear o céu como nunca antes. A detecção desses objetos vai se tornar mais comum. E talvez, em um futuro próximo, possamos interceptar um deles, estudar de perto, talvez até trazer amostras de outro sistema solar para a Terra. Parece ficção, mas está se tornando realidade. E tudo começa com momentos como este. Agora a pergunta é, o que você faz com essa informação? Você pode simplesmente ignorar. Ou pode compartilhar, comentar, refletir. Pode usar esse mistério como um lembrete de que ainda há muito para ser explorado, fora e dentro de nós. Se esse vídeo mexeu com você, compartilhe com alguém que também olha para o céu e se pergunta, o que mais está por vir? E deixe aqui sua opinião. Você acha que estamos realmente sozinhos no universo? Ou acredita que estamos apenas começando a entender o que existe além das estrelas?